Olá, gente, bem-vindo de volta ao videocast, podcast Fervura no Clima. O Brasil é o país com o maior número de espécies desconhecidas do mundo. Quem diz isso é o professor Mário Moura, da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado, Mário, por estar aqui com a gente. Eu, Matthew Schertz e Caco Galhardo, de Fervura no Clima. Nós chamamos o Mário, foi uma dica da agência BORI, que é uma agência que promove a divulgação da ciência, e elas lá na agência nos falaram, olha, tem um pesquisador muito interessante, nós lemos as pesquisas, lemos o estudo que você acabou de publicar, mas queremos saber da sua vida. Você é professor de biologia, né, Mário? Como você descobriu a biologia e de onde você é, por favor? Deixa eu agradecer aqui o convite ao Matthew, ao Caco, por abrir esse espaço para eu poder falar um pouquinho do que eu faço. Então, o meu nome é Mário e eu sou biólogo. O meu interesse pela biologia, ele surgiu foi no final do ensino médio mesmo. Eu morava em Minas Gerais, então eu sou mineiro, e aí estudando, foi durante a preparação, era uma matéria que sempre me agradava, que me interessava bastante, mas foi me cativando cada vez mais. Quanto mais eu lia sobre biologia, biodiversidade, eu fui ficando cada vez mais cativado por aquele conteúdo e interessado em descobrir mais o que havia por dentro daqueles livros de biologia. Qual é a diferença entre biologia e biodiversidade? O mais convencional, o mais tradicional hoje em dia é a gente quantificar a biodiversidade de 3 maneiras. Então, a gente tem a biodiversidade a nível de espécies, que é a gente contar quantas espécies tem no planeta. A gente tem biodiversidade a nível genético, que é a variação genética que existe dentro dos indivíduos de uma espécie, e isso a gente extrapola para todas as espécies. E a gente tem a biodiversidade a nível de ecossistemas, de biomas. Então, a gente tem diferentes tipos de serviços e funções que a gente pode observar na natureza, que a natureza provém, e muitos desses serviços de forma gratuita para a humanidade. A biologia é o estudo da vida. Ela vai envolver várias outras matérias que não necessariamente vão estar relacionadas ao estudo da biodiversidade. Então, a gente tem desde matérias que vão ser focadas em estudar o organismo em si, trabalhar muito no microscópio, vai trabalhar com imunologia, essas questões da pandemia que a gente está vivenciando, desenvolvimento de vacina, microbiologia, tem melhoramento genético. Então, tem vários assuntos dentro da biologia que cobrem aspectos que a gente explora e persegue dentro de um laboratório, muitas vezes, enquanto que tem outros assuntos que muitas vezes exigem que o biólogo saia para campo, que ele vá para alguma floresta, para algum local mais selvagem para tentar fazer alguma descoberta, ou desenvolver as suas pesquisas. Ou você vai ter outras oportunidades, outras ferramentas, que aí a gente vai avançar para ferramentas de sensoriamento remoto, sistemas de informação geográfica, para trabalhar com mapas e simuladores de processos que acontecem numa escala global. Então, para a gente entender, por exemplo, mudanças climáticas e o impacto na biodiversidade, a gente vai ter modelos estatísticos e coisas que a gente vai usar para entender esses impactos numa escala espacial enorme, o planeta inteiro. Eu, dentro da minha graduação em biologia, comecei a focar mais em biologia animal, que também é conhecida como zoologia, então o estudo dos animais. Então, a minha graduação foi na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, e na época eu estava vinculado ao Museu de Zoologia João Mugem, que é um museu que existe dentro da Universidade Federal de Viçosa, e lá eu trabalhava com um professor que era especialista em anfíbios e répteis, o professor Renato Feio. Ele foi meu orientador na graduação, que aí são sapos, pererecas, rãs, e os répteis são cobras, lagartos, calango, tartaruga, jacaré. Fui ficando cada vez mais íntimo da zoologia dos animais silvestres. E aí eu concluí a graduação trabalhando com taxonomia, que era com identificação, tentando verificar se haviam novas espécies de anfíbios em algumas montanhas de Minas Gerais. Achou alguma? A gente
Acham-se várias espécies todos os anos, né? No meu estudo de graduação, eu não encontrei uma nova espécie. Eu concluí que eu estava avaliando diferentes populações de uma mesma espécie para saber, elas são a mesma coisa ou são coisas diferentes? E, no final das contas, a gente concluiu que era a mesma coisa. Terminei a biologia no finalzinho de 2008. Em 2009, eu comecei um mestrado em biologia animal, também na Universidade Federal de Viçosa. Mas aí no mestrado eu já estava um pouco mais interessado em coisas de ecologia. Na ecologia eu já estava tentando entender os processos que geram a riqueza de espécies, o que determina a quantidade de espécies que a gente encontra em um local, o que determina a quantidade de indivíduos, né, a abundância de espécimes que a gente acha num local. E aí a gente pode ter perguntas mais aplicadas por trás, né? No mestrado, foi na época que eu desenvolvi o mestrado, estava tendo aquela primeira reforma do Código Florestal, em que eles estavam reduzindo áreas de proteção permanente, né, eliminando essas áreas de diversos tipos de ambientes aquáticos. E aí, meu interesse foi em mesclar coisas que a gente fala que está dentro de ecologia de paisagem, que a gente verifica o efeito de borda. Então, o efeito de borda é o quê? É quando você corta a floresta, né, cria uma borda ali, né, onde a motosserra parou, né? Então, aquela floresta toda é útil ainda para as populações que vivem dentro dela, né? Então, aquela entrada da luminosidade, o vento, todos esses fatores microclimáticos que a gente pode perceber ali, até a própria interferência, às vezes, o barulho de atividades humanas na borda ali, na estradas, coisas desse tipo, eles vão diminuir a área útil dessa floresta. Então, aí tem estudos que vão quantificar qual que é o efeito de borda sobre populações de diferentes tipos de animais. Então, ok, a gente, né, vai saber se essa borda tem que ter quantos metros de distância para ela deixar de ter um efeito. Vamos dizer assim, né? Ok, a partir de 100 metros para dentro da mata, o efeito de borda já deixa de ser existente, por exemplo. Então, isso era um tipo de estudo que acontecia, né? Então, se você pensa que você tem uma floresta que é um quadrado, se você faz uma cruz nela, cortando ela em 4 pedaços, né, o que sobra não é os 4 pedaços menos a área que você fez essa cruz, né? Então, você tem um efeito de borda em cada pedacinho desses, né, e é só o miolinho de cada um desses pedaços que vai ficar perfeitamente funcional, vamos dizer assim, né? Então, no mestrado, aí eu queria trabalhar que era um mix de efeito de borda, mas com essa questão da mudança do Código Florestal. Então, na verdade, eu estava fazendo o efeito de borda em relação a ambientes aquáticos. Então, olha, a gente tem as lagoas, tem uma área de 50 metros de proteção ao redor de lagoas. Então, quer cortar essa proteção? Não precisa ter mais preservar a mata ao redor de lagoas? O que isso vai impactar nas populações de animais, especialmente semiaquáticos, né, como os anfíbios, às vezes alguns répteis, que usam essas lagoas? Se você tira essa mata dos 50 metros, vai extinguir quantos por cento dos indivíduos, né, ali da população? Então, o estudo de mestrado foi isso. O mestrado ele foi me levando para uma área da biologia que é conhecida como biologia da conservação. Nesse primeiro momento, eu estava tentando avaliar o efeito de remover a mata do entorno desses corpos d'água, o efeito disso sobre a biodiversidade de anfíbios, né? Aí acabei o mestrado em 2011, eu passei um tempo trabalhando no setor privado, com consultoria ambiental, então eu fazia estudos de levantamento de fauna, monitoramento de fauna, né? Foi uma época muito valiosa para eu poder conhecer mais do Brasil em si, porque aí a gente trabalhava viajando bastante, né? Precisava construir uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, fazer um aeroporto, então tinha um estudo de monitoramento ali e aqui, né? Era uma atividade de mineração, aí as equipes de biólogo eram contratadas para ir a campo, né? A gente tinha que fazer uns estudos, os relatórios técnicos, informando quais eram as espécies que tinham ali, quais eram ameaçadas, né? Tentando entender como era a melhor forma de um empreendimento acontecer para causar um menor impacto ambiental, né? Se estava tudo ok. Até que eu entrei para o doutorado, finalzinho de 2012. Aí eu mudei para Belo Horizonte, fui fazer o doutorado na UFMG, Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, é o nome completo do programa lá. Durante o mestrado, eu passei muito tempo fazendo atividade de campo. Eu tinha que fazer minhas amostragens para saber se os anfíbios estavam usando a borda da água ou não.
todo mês, 5 dias por mês, eu tinha que fazer esse estudo, né? Viajava bastante com consultoria para fazer levantamento e monitoramento de fauna, então eu era muito nômade. No doutorado, eu quero ver se eu consigo fazer um estudo que tire um pouco essa característica de nomadismo. Deixa eu ver se eu consigo reunir esse conhecimento que eu adquiri sobre métodos de amostragem, sobre biodiversidade. Eu aprendi muita coisa sobre sistemas de informação geográfica, né? Para quem mexe com GPS, faz mapa. Então, eu aprendi muita coisa nesse contexto e eu queria usar isso no doutorado. Aí eu comecei a olhar para uma área da ciência que é chamada de macroecologia. Essa macroecologia é uma área que ela faz pesquisas utilizando bases de dados que já existem ou que a gente compila as informações. Mas, assim, é um volume de dados muito grande. Mapas com a distribuição de todas as espécies de anfíbios do planeta, de aves, de mamíferos. Né? Então, você pode pegar esses mapas todos, né? Usar programação no computador. Por exemplo, vamos sobrepor esses mapas e descobrir aonde que a riqueza é maior, e depois vamos tentar entender por que a riqueza de espécies é maior nesses locais aqui. É por causa do clima, é por causa do relevo, né? É por causa das características da vegetação. Né? Então, essa área da macroecologia, ela cresceu muito rápido dos anos 90 para cá, principalmente por causa desses avanços que a gente teve com tecnologias de geoprocessamento, né, de GPS, o Google Maps, Google Earth, né? Então, assim, a gente tem imagem de satélite que fotografam, o pixel tem centímetros de tamanho, né? E com cobertura do planeta inteiro, às vezes, né? Então, você consegue enxergar detalhes muito minuciosos do ambiente físico do planeta. Então, relevo, né? Às vezes variáveis de clima, tem dados também de vegetação que são muito precisos, né? Você consegue ter mapas que mostram como que é a cobertura do dossel da vegetação, os mapas que vão mostrar as taxas de desmatamento, você vai conseguir, né, reunir essas informações para usar nos seus estudos. Aí no doutorado eu trabalhei com o papel que os gradientes ambientais, temperatura, precipitação, relevo, vegetação, como que isso afetava a riqueza e composição de espécies, né, ao longo do planeta. Né? Então, trabalhei mais na região do Neotrópico e da Mata Atlântica. Esse trabalho de doutorado abriu a minha cabeça para essa área da ciência, né? Okay, agora eu consigo fazer uns trabalhos muito relevantes, sem essa necessidade de eu ir para campo, embora eu ache muito legal essa questão de fazer as pesquisas in situ também, né? Mas eu consigo sentar ali na beira do computador, especialmente num cenário em que a gente não tem financiamento, né? A gente está com um déficit de recursos para aplicar em pesquisa. Então, essa ciência da macroecologia, ela vai se basear em computador e internet. Né? Então, pelo menos, ela fica execuível, né, diante de um cenário mais limitado de recursos. Né? Então, gasta recurso humano, gasta tempo, né, mas você não precisa de reagente de laboratório, você não precisa, né, de aparelhos muito caros, ou não precisa de fazer uma viagem para o outro lado do país para fazer uma amostragem em determinado local, mas a gente aqui está considerando que em algum momento esse tipo de estudo já aconteceu e está disponível. E aí você tem que sentar no computador e começar a catar essa informação na internet e reunir, padronizar tudo em um dataset gigante, um banco de dados, né, e você vai trabalhar com esse banco de dados. Né? Isso foi o meu doutorado. Né? No doutorado, eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de intercâmbio. Eu fui para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Aí eu passei 9 meses lá. Onde fica Yale? Fica na cidade de New Haven, é o estado de Connecticut. É mais ou menos 2 horas de carro de Nova York. Ao norte, né? Ao norte de Nova York. O Átila estudou biologia lá também. O Átila ele fez o pós-doc dele lá. Eu estava fazendo o meu intercâmbio do doutorado, a gente chama de doutorado sanduíche. Né? Uhum. Então, era um período do meu doutorado que eu fui estudar lá em Yale. O Átila estava lá como pós-doc, ele já tinha concluído o doutorado dele. Quando eu voltei de Yale, aí eu terminei o doutorado no FMG. Como eu tinha recebido um financiamento do Brasil para ir para Yale, né, eu tinha que cumprir o que a gente chama de um período de interstício. Olha, eu fiquei 9 meses lá, foi o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que financiou a minha ida para Yale. Então, quando eu voltei para o Brasil, o mesmo tempo que eu fiquei lá, eu tinha que ficar no Brasil e aplicar o que eu aprendi lá no Brasil. Né? Então, eu defendi o doutorado,
E aí eu não podia sair do Brasil, não tinha um financiamento do Brasil para eu sair, eu tinha que ficar no Brasil. Aí eu comecei um pós-doc, então agora era uma pesquisa de pós-doutorado. Aí eu passei numa seleção na Universidade Federal de Uberlândia, aí eu mudei de novo, e também em Minas Gerais. Em Uberlândia, eu fiquei desenvolvendo pesquisas de pós-doutorado em ecologia e conservação, né? Uma dessas pesquisas foi com quais eram os fatores socioeconômicos e geográficos aqui que afetavam o descobrimento de espécies na Mata Atlântica. Já começou a acender uma luzinha na minha cabeça para que vinha em seguida, né? De eu entender como que a gente descobriu as espécies na Mata Atlântica e isso foi feito com serpentes, lagartos e anfíbios. E aí, daí para frente, fiquei 2 anos em Uberlândia e fui para... Aí teve uma seleção de pós-doutorado na Universidade de Yale, que eu tentei e passei. Aí não era um dinheiro do Brasil, eu fui ser contratado da Universidade de Yale e fui para lá fazer pós-doutorado, em 2018. Aí eu fiquei 2018 e 2019, até o comecinho de 2020, fazendo pós-doutorado na Universidade de Yale, que foi onde eu comecei a fazer a pesquisa que saiu recentemente, né, sobre o mapa de espécies desconhecidas. Essa foi a minha jornada, né? Então, até fevereiro do ano passado, eu estava vinculado à Universidade de Yale, aí eu me mudei para Paraíba para assumir esse cargo de professor visitante aqui na Paraíba, e desde então eu estou aqui. Nesse teu estudo, tem um dado que eu achei muito impressionante, que que a gente só conhece 20% das espécies. Esse número é de um outro estudo que já foi feito, tá? Então, é um estudo que indica quantas espécies a gente conhece no planeta. As estimativas que a gente usa na ciência hoje, com base em métodos estatísticos, indicam que a gente conhece de 13% a 18% das espécies do planeta. E onde que estão os 80%? Elas estão aí no planeta, só que elas não foram formalmente catalogadas, tá? Então, toda espécie, quando ela é descrita pela ciência, né, ela recebe um binômio, que é um conjunto de 2 nomes. No nosso caso, nós somos Homo sapiens. Todas as espécies, desde a pererequinha que você vê lá no rio, serpente, um rato, um morcego, elas têm um binômio, né? E aí esse processo de descrever uma espécie formalmente, né, ele tem que acontecer para cada espécie, né? A gente vem fazendo isso, esse processo binomial de nomenclatura, ele começou em 1758, então lá no século XVIII. Tem 260 anos que os naturalistas, os biólogos, né, os cientistas têm descoberto espécies e vai acumulando esse catálogo, né? O Darwin, por exemplo, né? O Darwin também, né, foi um dos que trabalharam com isso. Esse descobrimento de espécies, né, ele é um processo contínuo, né? Ele começou mais cedo nos países temperados, então na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, né, tinham mais recursos, né? Então eram países já mais desenvolvidos, tinham mais pesquisadores e eles começaram a catalogar, né? Então tinha muito, por exemplo, colecionador de borboleta naquela época, né? Muitos desses naturalistas eles vinham fazer essas viagens nas Américas, em regiões da África, da Índia, para coletar insetos para vender, né? Que tinham colecionadores de insetos, colecionadores de borboletas, né? E ia descrevendo essas novas espécies, né? Então, isso é um processo contínuo que ainda está acontecendo. Tem tanta diversidade no planeta, a ciência ainda não priorizou essa nomeação dessas espécies, né, que a gente ainda tem esse gap muito grande. Mais de 80% das espécies são desconhecidas. E aqui eu estou falando de todas as formas de vida. Vai desde os animais, plantas, bactérias, né, fungos. Vírus é vida ou não? É vida também. É uma coisa, tem um debate na ciência. Pois é. Ele não consegue se reproduzir sozinho, vamos dizer assim, né? Tem uma filosofia sobre aonde começa e termina essas definições de vida. Eu achei muito interessante essa história que você estava falando sobre o seu estudo das bordas, né, das florestas, né, quais são esses limites e tal. A gente hoje está vivendo, né, essa pandemia do Covid, que é uma doença que ainda não se sabe exatamente, né, qual que é a origem e tal, mas existe uma conversa de que o desmatamento ele pode ser uma das causas do Covid, mas mesmo que não seja, o desmatamento ele pode provocar doenças, né, que vão ser aí transmitidas aí pela humanidade.
Você chegou a olhar para isso e tal, ou isso está fora do teu escopo? No meu estudo eu não abordo isso exatamente, né? Mas é um assunto que me interessa e que eu leio a respeito. Essas doenças que a gente fala são doenças zoonóticas, são transmitidas pelos animais, né? A incidência dessas doenças, ela já é comprovada que ela aumenta com o desmatamento, né? Então, quanto mais a humanidade desmata, maiores as chances da gente liberar uma doença dessas no ser humano, né? Então, algum vírus, algum agente que vai causar a doença, né? Que ele vai ser capaz de sofrer uma mutação que antes ele infectava as populações animais, ele passa a infectar o ser humano, né? Então, isso é o que aconteceu com o coronavírus nesse momento, né? Então, existem, vamos dizer assim, evidências que mostram que o coronavírus, o vírus que está afetando hoje os humanos, né? Ele é um vírus que provavelmente ele infectava, antes de infectar o homem, ele infectava o pangolim, que é uma espécie de mamífero, tipo um tatu, mas não é um tatu não, mas ele parece um tatu. Então, pangolim é um dos bichos mais fofos, né? É o puro pangolim, é a coisinha mais bonitinha. O pangolim e morcegos. Então, o coronavírus, né, ele infectava populações de pangolim e morcegos, e em algum momento esse vírus sofreu uma mutação e ele pode ter passado para outro tipo de organismo. A gente não está falando que saiu do pangolim e do morcego para o ser humano, mas ele pode ter passado para algum outro tipo de animal até chegar no homem, né? Então, não é 100% comprovado isso nesse momento, né? Então, as investigações que aconteceram, porque a ciência precisa estar 100% certa para falar uma coisa, né? Então, a gente evita ao máximo essa coisa do achismo, né? Então, se a hipótese não está lá 100% comprovada, o pessoal não vai falar que está comprovado, né? Então, existe uma chance, tem evidências nessa direção, né? Mas eles ainda não conseguiram detectar que foi desses animais que saiu, né? Então, mas assim, tudo aponta para a origem do coronavírus ser num mercado de animais silvestres lá na China, né, lá em Wuhan, onde as pessoas comercializavam, né, carnes de diversos tipos de animais silvestres, né? Então era algo preocupante, vamos dizer assim, né? É um local onde essas doenças zoonóticas podem facilmente aparecer. Ô Mário, aí nós chegamos no seu estudo mais recente, que eu acho o mais famoso, pelo menos, foi publicado recentemente na revista muito chique, Nature, Ecology and Evolution, em que você começa a estudar espécies desconhecidas. Isso eu achei assim, um salto filosófico lindo. Nunca sabia que isso era possível. E eu queria que você explicasse como você estuda espécies que ainda não são conhecidas. Parece quase um problema. E onde ficam, né? Se estuda onde estão as espécies que você não conheceu. É um paradoxo quase. Pensa que é intangível, né? Como que a gente intangível, é isso? Diante dessa situação de que a gente conhece 20% das espécies do planeta, né? Então, na verdade, hoje as estimativas mais conservadoras apontam para uma biodiversidade de 10 milhões de espécies no planeta Terra. Dos 10 milhões, né, a ciência fez descrições formais de 1,8 milhão de espécies. Então, menos de 20%. Né, teve essa descrição formal. Foram desenvolvidos métodos no passado. Então, a pergunta quantas espécies existem no planeta já foi respondida. Existem diferentes métodos que dão diferentes valores. Mas onde elas estão? Essa era a pergunta que a gente estava tentando responder nesse artigo. Né? Então, ok, a gente vai sair, vamos mudar a direção. Ao invés da gente falar quantas tem no planeta, agora vamos focar em onde elas estão. Eles estão escondidos. Elas permanecem na natureza, né? Estão em locais que a gente não pesquisou adequadamente. Talvez são locais que já foram até destruídos ou explorados, até certo ponto, pela humanidade, né? E as espécies ficaram lá sem que fossem formalmente descritas, né? A ciência não chegou lá, ou a ciência chegou tarde demais, talvez. Chegou primeiro a motosserra, né? Chegou primeiro algum tipo de desenvolvimento, aí, entre aspas, humano, antes. Mas como que a gente faz isso, então?
Eu vou dar uma analogia, que eu acho ela muito útil, para a gente entender como que a gente consegue saber o desconhecido sem ver, né? Pensa que a gente tem uma árvore de maçã. Uma árvore de maçã, e você está coletando maçãs nessa árvore de maneira ali, você está começando a encher seu cesto de maçã. Nos primeiros 10 segundos, você pega lá 5 maçãs. Pega ali as maçãs que estão mais embaixo, está mais fácil. Passa mais 10 segundos, você pega 4 maçãs. As maçãs estão ficando mais altas, está ficando mais difícil você pegar. Passa mais 10 segundos, você consegue pegar 3 maçãs em 10 segundos, né, por intervalo de tempo, né? Então, o que está acontecendo? A quantidade de maçãs que você consegue pegar em cada grupo de 10 segundos está diminuindo. Então, você pegou 5, depois pegou 4, depois pegou 3. Então, isso é o quê? Isso é a sua taxa de coleta de maçã, né? Então, essa taxa está diminuindo com o tempo. Então, só de você pensar nisso na forma de um gráfico, seria uma coisa caindo com o tempo. Você poderia usar um modelo matemático aqui para prever quando que essa taxa seria zero. Você assim, olha, por quanto tempo eu vou conseguir coletar maçã até que elas acabem? Então, você consegue estimar quando que essa taxa chega a zero. Você também consegue saber quantas maçãs você vai pegar antes dela acabar, né? Então, isso é um modelo matemático, né? Só que você não pega as maçãs de maneira aleatória nessa árvore. Você provavelmente vai querer pegar aquela maçã que está mais madura, está mais suculenta, né? Está mais atraente aos seus olhos, parece que está mais gostosa, né? Aquela maçã que está verde, ou que parece ter um bicho, às vezes você não quer pegar. Então, existem características das maçãs que afetam a forma como você pega elas. Quem você pega primeiro, quem você pega por último, né? E existe essa velocidade em que você captura as maçãs. Tá? Então, agora a gente vai traduzir isso para outra coisa. Ao invés de maçãs, a gente está falando de espécies. Tá? Então, existem espécies que são mais fáceis da gente detectar e existem outras que são mais difíceis, né? Então, a gente consegue usar essas características das espécies, né, para entender como que essa curva vai diminuir ao longo do tempo. E geograficamente também. Geograficamente, né? Então, a gente consegue fazer isso a nível das espécies e entender, por exemplo, que espécies que são de grande porte, o avestruz, uma ema, né, foram animais que foram descritos há séculos atrás. Tem sapinhos minúsculos que ocorrem no alto da montanha, às vezes no folhiço, na folha, né, na serrapilheira, né, espécies que estão entre os menores vertebrados do planeta, né? Espécies o adulto tem 1 centímetro, ele cabe na sua unha. Espécies dessas estão sendo descobertas ano passado, ano retrasado, por exemplo. Espécies de pequeno porte são mais difíceis de serem encontradas. Espécies que ocorrem em regiões remotas, né? Então, no alto de uma montanha, num local que é muito difícil de chegar, né? Então, são espécies que você demora mais para registrar. Então, existem fatores que são das espécies, né? O tamanho do corpo, por exemplo. Existem fatores que são nossos, né? Então, a proximidade com a população humana. Existem fatores associados a especialistas que descrevem as espécies. Então, a quantidade de especialistas disponíveis em determinadas regiões do planeta, em determinados momentos no tempo. A gente juntou essas informações todas dentro de um modelo. E aqui o nosso artigo ele focou em anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que são os grupos mais bem conhecidos, né? Então, hoje nós temos 35 mil espécies desses animais conhecidas, né? Então, a gente usou quase 33 mil no nosso trabalho, que o nosso trabalho ele foi até 2015. Quem foi descrito de 2015 para cá não entrou nas análises. Mas a gente usou essas características das espécies para quantificar quais eram as chances delas serem descobertas, né? E depois a gente mapeou essa probabilidade ao longo do espaço. Então, o que significa no nosso mapa lá das espécies desconhecidas? A gente falar que numa determinada região tem mais potencial de descoberta. Significa que naquela região existem muitas espécies, né? Então, a gente espera, de acordo com o nosso modelo, várias espécies detentoras, possuidoras de características de difícil detecção, né? Então, aquelas espécies que foram difíceis de achar, que provavelmente passaram despercebidas até hoje, elas estão naquela região, né? Então, a gente conseguiu usar esse modelo para identificar as regiões do planeta que tem mais dessas espécies, né? A gente quantifica isso em termos percentuais, né? E a gente também identifica os grupos de organismos. Ok, é mais fácil achar um sapinho ou uma ave, né? Um rato
com um morcego. Então, a gente quantifica também essa probabilidade, esse potencial de descoberta por tipo de organismo. E aí, um dos resultados mais legais do nosso trabalho é mostrar que o Brasil, ele abriga 10% das espécies desconhecidas desses animais. Próximos passos, a gente fazer os estudos com outros organismos, envolvendo invertebrados e também animais marinhos, né? Nesse momento a gente fez com vertebrados terrestres, mas a gente imagina que os resultados sejam generalizáveis para outros níveis também. 10% da biodiversidade desconhecida do mundo está no Brasil. Aonde está no Brasil? Lembra que eu falei no começo da conversa que a gente tem 10 milhões de espécies no planeta? Sim. Que a gente descreveu 1,8 bilhão. Então, essa estimativa de 10 milhões é uma só, né? Existem outras estimativas. Tem estudos que acham, que usam outros métodos que falam que a gente tem 100 milhões de espécies no planeta. Então, o que eu quero dizer aqui é que a quantidade total que existe no planeta, ela varia conforme o método que a gente está usando. Falou desse número 10 milhões por ser um número conservador. Tá. Ele é um número baixo, o 10 milhões, né, em comparação com os outros que existem. Se a gente ficasse contando quantas são, essa contagem ia ficar muito diferente, com base nessas diferenças desses métodos. Para a gente evitar essa discrepância e para comunicar de uma forma melhor, a gente falou em termos percentuais, né? Então, Tá bom. 10% das espécies que faltam para ser descobertas, seja essa quantidade igual a 8 milhões, ou seja essa quantidade igual a 90 milhões. 10% dessas espécies estão no Brasil, né? Das espécies que faltam para ser descobertas, metade, cerca de metade, estão em florestas tropicais, né? E é aí que o Brasil se destaca, né? Porque o Brasil tem a Mata Atlântica e tem a Floresta Amazônica, né? Então, são duas florestas, né, tropicais, que estão majoritariamente incluídas no território brasileiro, né? E são áreas que contêm muitas espécies desconhecidas, né? Então, no Brasil, essas espécies desconhecidas vão estar em vários biomas, não estão só na Mata Atlântica e na Amazônia, não. Tem espécie desconhecida na Caatinga, tem espécie desconhecida no Cerrado, tem espécie desconhecida no Pantanal, né, mas principalmente nas florestas tropicais. Os estudos aí variam, mas em torno aí de 12% da Mata Atlântica. Do que existia, sobrou 12%. Né? Na Amazônia, o número é melhor, né? A gente ainda tem bastante ainda da Amazônia. Se o desmatamento continuar, essas espécies vão ser extintas antes mesmo que a gente tenha, né, a possibilidade de conhecê-las e entender o valor ecológico ou econômico que essas espécies possam ter. Eu não quero fechar sem você fazer suas considerações sobre isso. Assim, qual é o impacto da mudança climática sobre essas espécies desconhecidas, sejam 8 ou 80 milhões? As espécies, elas têm 3 saídas. Tá? Frente às mudanças climáticas, as espécies podem mudar de lugar. Então, se aqui está muito quente, vamos para um local onde está mais frio. Então, elas podem dispersar, né? Então, elas vão mudar de local. A gente muda a geografia da espécie, né? As espécies podem mudar no tempo. Então, se ela estava em atividade no verão, né, e depois ela estava estivando, tipo hibernando, agora ela vai estar em atividade na primavera, que está um pouco mais fresco. A gente fala que são alterações fenológicas. Então, às vezes, isso, a gente já percebe isso, por exemplo, períodos, tempo de florescência, né, quando as flores brotam nas plantas, ou quando determinados insetos se reproduzem, ou quando os passarinhos se reproduzem, quando os anfíbios, os sapos, começam a cantar no brejo, a gente está percebendo mudanças de comportamento dessas espécies em relação ao clima. Ou você tem que se adaptar. A fisiologia da espécie tem que mudar. Imagina a gente sente febre acima de 37,5 graus Celsius. É a nossa temperatura corporal. Imagina que a gente evoluísse para sentir febre só acima de 40 graus. Isso é uma coisa muito complexa de acontecer, entendeu? Então, isso não acontece assim, né? A evolução de populações de organismos para ficarem mais aclimatados, adaptados a ambientes mais quentes, né? Então, essas mudanças climáticas. Então, primeiro, para uma espécie mudar de geografia, ela precisa ser capaz de dispersar, né? Então, tem espécies que conseguem andar muito pouco, né? Ou então, ela nem consegue andar porque está tudo desmatado ao redor dela. Se você está numa montanha com uma matinha aqui, a outra montanha está bem longe, né? Como que você chega lá? Se você tem que atravessar um vale
que tem uma cidade grande ali no meio do caminho. O sapinho, coitado. Existem maneiras das espécies sobreviverem, mas muitas dessas maneiras já não são acessíveis hoje, né? As mudanças climáticas, no rumo que elas estão, a gente já está falando de extinções de no mínimo 15% das espécies do planeta, das conhecidas. Por conta das mudanças climáticas. Por conta das mudanças climáticas. Isso no cenário otimista, seguindo o Acordo de Paris. Indo para o cenário pessimista, se os países não mudarem a política de uso de combustíveis fósseis, não começarem a melhorar a eficiência da matriz energética, né, a forma de produção de energia. Tem estudos que mostram que de 15% a 60% das extinções que acontecem no planeta são de espécies desconhecidas. Aí depende do tipo de organismo que a gente está falando, né? Se é mamífero, se é ave, se é anfíbio. Né? Então, aí são outros modelos estatísticos também. Tem um estudo que a gente está fazendo agora, como se fosse a próxima etapa. A gente está justamente focando nessa pergunta, está usando os modelos para quantificar o status de ameaça das espécies desconhecidas. Quantas já estão ameaçadas? Essa é a próxima pergunta que a gente vai tentar responder. Ela simplesmente é um anonimato eterno. O anonimato eterno. É uma espécie que desapareceu por causa do homem, né, de ações da humanidade, de interferências antrópicas, né, e a gente não vai saber. No Covid a gente está nessa situação, mas os animais estão tranquilos, né? Tudo bem, deixa os caras ali enfrentar essa trolha da natureza, né? Mas com a mudança climática, não, as espécies estão super ameaçadas. E a mudança climática ela vai chegar, inclusive, nas áreas protegidas, dentro das unidades de conservação. Então, não tem como você escapar da mudança climática. Uma espécie rara que está vivendo lá no alto de uma montanha, numa matinha isolada, vai ficar mais quente lá. As mudanças climáticas não vão ser só nas cidades, né? Elas são no planeta inteiro. Né? Então, aumentando a intensidade desses eventos extremos, né? De seca, e isso é uma das principais causas de extinção. Né? Às vezes tem estudos recentes que estão mostrando que a incidência desses eventos extremos de temperatura que estão causando mais extinções locais do que a própria elevação da temperatura média anual. O Mário, tem um movimento mundial, e me parece muito mais forte em algumas áreas do que outras, mas eu sigo um pouco na Inglaterra, mas também aqui nos Estados Unidos, que chama-se, em inglês, rewilding. Você conhece isso? Eu não estou familiarizado com o movimento. É uma tentativa de recuperar a natureza. O que acontece quando a gente replanta? A gente consegue replantar as florestas tropicais? Isso funciona? Essa é uma iniciativa interessante? É uma iniciativa válida, sim. Então, replantar florestas, né, é o que eu acho que vários países na Europa estão fazendo. Né? Exato. Aquele argumento de que a Europa destruiu tudo que eles tinham, né? Eu acho que é muito falacioso a gente comparar o que a gente sabia em 1500 como humanidade com o que a gente sabe hoje em 2021, né? Então, a Europa, se ela soubesse o valor da biodiversidade lá em 1500, eu acho que eles não teriam desmatado tanto, né? Hoje a gente sabe que a biodiversidade é uma das riquezas, né, um dos bens mais preciosos do planeta. Né? Felizmente, a gente sabe disso em um momento em que o Brasil ainda detém a maior parte da sua biodiversidade. Né? Então, a gente está descobrindo algo em um momento que a gente pode salvar. Né? Enquanto que a Europa descobriu isso em um momento tardio, e eles estão tentando recuperar, né? Fazer uma recuperação das áreas degradadas lá, replantio de florestas, né? Reintrodução de espécies, até de animais. Tem estudos que mostram que mesmo se a gente parasse todas as emissões de gás carbônico hoje, cessasse tudo, tipo, amanhã não tem mais carro circulando, não tem mais avião decolando, né? Mesmo se a gente cessasse as emissões de CO2, o planeta ainda iria aquecer 1,5 graus Celsius. Então, assim, não basta apenas reduzir o consumo, alterar o que a gente tem fazendo, né? A gente precisa agir na direção contrária também. Né? Então, a gente precisa começar a pensar em maneiras mais eficientes de combater essas mudanças. Recuperação de áreas degradadas é algo extremamente essencial. Né? Então, acho que seria até uma fonte geradora de empregos. Fazer recuperação de ambientes naturais também demanda, né, investimento, também demanda mão de obra. Né? Não é jogar uma semente do alto do avião e esperar nascer. Né? Então, tem
tem uma forma ali de gerar emprego e gerar renda também com base nesse tipo de atividade, né? Que eu espero que lideranças do planeta passem a valorizar mais esse tipo de situação quando a situação melhorar. Mário, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, gente, mais uma vez pelo convite, né, o MEF, o Caco, né, por ter aberto o espaço para eu vir cá falar um pouco do estudo que eu fiz, né, de mudanças climáticas também, né. Eu espero que quem estiver assistindo isso, né, consiga refletir um pouquinho, né, e não se desanime, né, não venha achar que é simplesmente uma coletânea de más notícias, né. A gente precisa tomar uma atitude para melhorar o que está acontecendo no planeta, né, e isso parte, com certeza, primeiramente, da ação individual de cada um. E claro que a gente espera tomadas de decisão nesse sentido, né, lideranças nesse sentido, né, mas eu acho que é importante a gente olhar cada um para si, né, e entender como que você afeta o planeta, né, como que você pode ajudar. Mário, muito obrigado então. Obrigado, Matheus. Caco, tchau, tchau, até a próxima, tchau, tchau. Acompanhe Fervura nas nossas redes sociais, no nosso site e no canal de YouTube. Até a próxima.